Em João, rapidinho aqui a palavra, ó. João, Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6 de João, cadê? Aqui. Volta um pouquinho. Aqui, 6, achei. A partir do 60. O título aqui na minha diz assim, ó. Muitos discípulos deixaram Jesus. Abandonaram Jesus. Vamos ler aqui. Só essa parte, se eu for ler tudo, é muito grande o texto, mas eu vou explicar. Vou explicar o contexto, para as pessoas às vezes não sabem sobre essa passagem e vai não ficar perdido. Então vou explicar o contexto e ler uma parte, tá? Para não ler tudo, porque é grande. Jesus tinha acabado, já tinha muitos discípulos, não era só os 12 apóstolos, tinha discípulos, não se conta exatamente quantos, né? De vez em quando fala que Jesus enviou 70 discípulos, né? Depois enviou não sei quantos, então eram muitos discípulos que Jesus teve perante a sua jornada, né? E aqui nessa passagem específica, Jesus fez uma pregação muito dura, uma pregação muito profunda, espiritual demais. E muitas pessoas não entenderam o que Jesus quis dizer ali, né? Não entenderam a profundidade das palavras de Jesus, porque Jesus realmente falou coisas muito pesadas, assim, até, digamos assim, porque são muito profundas, e as pessoas não tiveram entendimento. E aí diz aqui que muitos discípulos abandonaram ele, foram embora, não suportaram aquilo. Diz assim aqui o texto agora. Portanto, muitos... Deixa eu ficar de um jeito aqui que fica bom para ler. Espera aí. Assim. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é esta declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os, isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar de onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Continuando, 64. Entretanto, existe alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o ia trair. Continuou. É por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja concedido pelo Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão, Pedro, respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus, só até aqui. Só até aqui, tá bom? Eu falei num vídeo mais cedo, um videozinho de chamada, né, para chamar o pessoal. Falei assim, eu quero falar com você que às vezes ficou triste com um cenário, vou falar cenário, com o cenário atual da igreja mundial, né? Mundial que eu falo é a igreja universal. E caramba, mundial, universal. Eu falo a igreja no mundo, a igreja atual, né? De todos os lugares, né? E às vezes você pode ter ficado entristecido, você pode ter sido escandalizado, você pode ter sido traído, e aí você se entristeceu e abandonou, né? Ao Senhor. Por que eu quero falar sobre isso? Porque aqui nós vemos que o próprio Jesus, com as palavras que ele disse, olha, essas palavras vêm do Espírito, elas não são apenas palavras comuns, elas são mais profundas. O Espírito, a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito, aqui está com E maiúsculo, quando está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, representa ou mostra, refere-se ao Espírito de Deus, Espírito Santo, quando é o Espírito aqui na Bíblia com E maiúsculo. Então diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito de Deus, Espírito Santo, ele conhece os corações, ele sonda os corações, ele prescruta os corações, e conhece todas as coisas, né? Então as palavras que Jesus falava nesse momento já não eram só palavras de consolação naturais, não eram só palavras de sabedoria humana, eram palavras do Espírito, né? Palavras profundas. E ele falando, olha, o próprio Jesus aqui
falando essas palavras, pessoas se escandalizaram com essas palavras, escandalizaram com Jesus. Não era o que elas esperavam um guerreiro, né? Quando Jesus se manifestou como Cristo, nas Escrituras diz do Cristo, do Salvador, né? E todos pensavam que era um grande guerreiro, como Davi, um grande rei, que iria livrar eles com um exército forte, com mão poderosa dos romanos. Então muitas pessoas se decepcionaram em ver Jesus ali, humilde, daquela maneira, falando com o samaritano, falando com pecadores. Os primeiros que se escandalizaram foram os fariseus, os mestres da lei, os mestres religiosos, né? Quem ensinava a Bíblia naquele momento, se escandalizaram com ele, foram os primeiros a ficarem escandalizados. Falaram, olha, você comeu na casa dos pecadores, né? Eles não faziam isso, né? Eles achavam um absurdo, era pecado fazer isso. Comer com pecador, ninguém faz isso. Só gente pecador come com pecador. Então eles foram os primeiros a se escandalizar com Jesus, né? E abandonaram, né? Na verdade nem creram, nem se reuniram com Cristo. Então, muitas vezes nós somos realmente escandalizados, né? Nesse caso de Cristo, foram por causa do coração duro deles, né? Eles não reconheceram Jesus. A Bíblia diz que Jesus, tudo foi criado por meio dele, e ele veio para os dele, né? E ninguém o reconheceu. A criação não reconheceu o Criador, né? Diz a palavra de Deus. Então foi a dureza do coração deles que escandalizou, né? Eu estou usando só esse exemplo. Muitas vezes a gente realmente nos escandalizamos com pessoas, com líderes, com pastores, com comunidades, com denominações, porque realmente lá pessoas que estavam lá eram como Judas, né? Eram como os fariseus, e nos entristece, nos envergonha o evangelho e nos trai, né? Não nos honra, não sei o que aconteceu, o que pode ter acontecido, ou até você tem vontade de ir, mas vê na televisão, né? Tantas coisas ali, tantas denúncias contra grandes líderes famosos, e as pessoas ficam tristes, né? Ficam escandalizadas. Mas eu quero dizer que essas pessoas, elas terão o seu juízo, elas terão a sua, como que eu posso dizer, o seu julgamento, né? A gente não pode abandonar o Senhor. Muitas vezes as pessoas se escandalizam com outras pessoas e acabam se afastando de Deus também, se afastando da pessoa de Deus, afastando de Cristo, assim como esses se afastaram de Jesus, né? Você pode muito bem, não tá legal aqui, você pode encontrar um outro lugar, onde se ensina a palavra, onde as pessoas são sérias, né? Buscar compreender isso aí. Assim, eu particularmente, não é uma regra, não estou falando para você fazer isso, eu particularmente prefiro igrejas menores. Por que eu prefiro igrejas menores? Porque nas igrejas menores você tem uma comunhão, né, mais próxima ali com o líder, com o pastor. Nessas igrejas muito grandes, você nunca tem um contato direto com o pastor, você nem o conhece, você vê de longe, no palco. E isso eu não concordo com isso, não. Então eu prefiro igrejas menores, onde você tem um convívio ali com o pastor, com os líderes, vendo eles no dia a dia, né? Não só no púlpito ali ensinando, mas no dia a dia você vai conhecer a pessoa. Se a pessoa realmente representa o que a Bíblia diz, se você vai perceber essa pessoa representando ou manifestando o fruto do Espírito de Deus, né? Depois você lê lá em Gálatas 5, né, o que é o fruto do Espírito. Vê se essa pessoa que está te guiando, né, esse pastor, esse líder, se ele se parece com aquilo, se o fruto do Espírito manifesta nele de alguma maneira. Não só nos dons espirituais, porque muitas pessoas ficam encabuladas com os dons que a pessoa revela, que expulsa demônio, e até cura enfermos. Nossa, esse cara é demais, esse cara é de Deus. Mas Jesus falou para não olhar para isso. Ele falou, não olha para isso não, que quem faz isso é o meu nome. Olha para o caráter, olha para o fruto dessa pessoa, olha para o dia a dia dela, né? Se ela tem um coração conforme a Bíblia ensina, se ele pelo menos se esforça para manifestar o fruto, se o Espírito Santo está nessa pessoa, se você sente, se você percebe no dia a dia dela, ao ensinar, ao cuidar, se essa pessoa tem o Espírito, porque muitos são, como diz a palavra de Deus, lobos devoradores, né? A Bíblia diz, no final dos tempos, vai ter entre vós lobos devoradores, né? Pessoas transvestidas de ovelhas, mas são lobos, querem te tosquear, né? Querem te lesar de alguma maneira, né? A gente pensa, quando eu falo lobo devorador, a pessoa já pensa no dinheiro, né? Vai roubar meu dinheiro, mas não é só isso,
Não é só isso. Tem gente que devora a pessoa emocionalmente, desgasta o físico, o dinheiro, né? Aproveita sexualmente. Infelizmente tem tudo isso, cara. Infelizmente tem isso. A gente tem que falar a verdade, tá? Mas não se decepcione com Cristo. Não se decepcione com a igreja em si. Não é porque um te traiu, não é porque um não era da maneira... Não é porque você teve uma experiência ruim que você deve se afastar de Jesus, né? Jesus tem os dele ainda na terra. Eu posso falar que eles são a minoria. Eu posso falar. São a minoria, mas tem os dele ainda, né? O Senhor tem os dele. Se você entender na palavra de Deus, você vai saber quem é os dele, né? Você vai estar acolhido, você vai ser ensinado, você vai ser exortado, precisa, com a palavra de Deus, né? Isso tudo é o manifestar do Evangelho. Porque também tem um lugar perigoso. Se você chegar na igreja onde tudo é permitido, do jeito que você está ótimo, ninguém te confrontar em nada na palavra, também não está certo. Não é isso que a Bíblia ensina. Né? A Bíblia ensina, pode vir todo mundo a Cristo do jeito que está, arrebentado, viciado, drogado, bêbado. Porém, com o tempo do Evangelho, quando a pessoa vai sendo ministrada por Deus e ela se arrepende, tem que existir um arrependimento da pessoa. Porque ela conheceu a Deus, ela conheceu a graça de Deus, ela conheceu o Espírito de Deus. E isso vai mudar o coração dela. Então, de alguma maneira ou outra, uma hora ou outra, você vai ter que escutar do seu líder, né, do seu pastor, você vai ter que escutar, olha, isso não condiz com a palavra. Né? Isso não condiz com a palavra. Você quer seguir a Deus? Quero. Então, você tem que se adequar, se moldar à palavra de Deus. Não é Deus que se molda a mim. Infelizmente, tem algumas denominações, algumas supostas igrejas que não, está tudo liberado. Aí, se eu fosse ir lá, eu ia falar assim, não é assim. Porque se está igual onde eu estava, que diferença faz? Eu estou vindo de lá porque eu quero mudança. Já aconteceu comigo uma vez. Não vou falar qual igreja foi, não. Eu fui quando era adolescente numa igreja. E quando eu me misturei com os jovens lá, eles estavam falando as mesmas coisas que eu falava lá com meus amigos do mundo. Não vou dizer o que, não. Eu pensei, mas puxa, eu vim para cá para ouvir outras coisas. Eu vim para cá para ver, para mudar. Não queria mais aquilo, né? Eu vim para cá, tá igual. Aí eu me decepcionei, saí, fui embora. Nunca mais voltei. Demorou, quer ver isso? Eu tinha 14, 15 anos. Demorou 15 anos. Eu fui voltar numa igreja com 30. Você vê o tanto que eu fiquei com resistência. Então, realmente tem isso. Né? Essa é a introdução, mas assim, esse texto é tão interessante, é tão profundo, tão maravilhoso, que Jesus ele tinha um entendimento de que as pessoas que creem, elas são levadas a crer. Ele falou aqui, olha, ninguém vem a mim, quando ele falou vem a mim, é crer em mim. Ninguém vem em mim, crendo em mim como Messias. Não era só, Jesus é um cara legal. Esse cara é bom de ficar com ele, porque ele multiplica os pães. Esse cara é interessante, ele é diferentão, ele é um hippie, né? Tem gente que acha que Jesus era um hippie, diferente, todo... Como é que é aquele nome lá que a pessoa... Hipster. Jesus era um hipster da época, era um cara moderno. Não é nada disso, nada disso. Isso é os olhos naturais que viam, né? As pessoas que o Espírito revelava quem ele era, é desse que está falando. Ele falou assim, olha, vocês podem ir se vocês quiserem, porque ninguém vem a mim se o Pai, ou seja, Deus Pai, não o trazer, não revelar quem eu sou para essa pessoa, quem eu sou de verdade no Espírito. Por isso que essas pessoas o abandonaram. Porque, igual eu falei, eles tiveram decepção. Ele falou assim, o que esse cara está falando? Eu não entendi e não gostei disso, do que ele disse. E Jesus disse, olha, vocês não entenderam porque as minhas palavras são Espírito. E não entrou no coração de vocês. Vocês endureceram porque não creem em mim. Só estão me acompanhando, só estão olhando de longe. Muitas vezes também a gente é decepcionado no meio da igreja porque nós estamos distantes, só estamos olhando. Né? Só estamos ouvindo, mas não estamos entendendo, não estamos enxergando como deveríamos enxergar o que está sendo falado, visto ali, feito no caso. Né? Então muitas vezes a pessoa se decepciona. Eu queria ouvir outras coisas. Igual eu estou te falando, tem as duas linhas. Tem essa linha do liberadão, que a pessoa chega lá e se decepciona, porque no meu caso eu queria mudança. Eu falei assim, eu estou enjoada de fazer isso, essas coisas, eu quero ir para a igreja para ver o pessoal diferente lá. Dizem que lá é tudo diferente, né? Dizem que as pessoas lá são santas e não sei o quê. Cheguei lá, estava pior do que onde eu estava. Eu me decepcionei bastante e falei, tá igual, então vou para lá.
Então eu vou voltar pro meu esquema. Aqui tá muito igual e tá... Não gostei, né? Não tava... ninguém disse uma palavra de Deus, ninguém falou nada, só falava coisa do mundo e tal. E tava igual ao mundo. Então eu fui escandalizado. Então acontece dessa maneira e também acontece o inverso. Da pessoa ir lá esperando escutar essas coisas, esperando se envolver lá e ser, tipo assim, vão me aceitar do jeito que eu sou e nada vai mudar e glória a Deus, aleluia. E aí ela escuta uma palavra de confronto, né? Dentro do evangelho, é claro, né? Nós não devemos julgar, diz a palavra, tem muita gente que fala, você não pode me julgar, você não pode fazer isso. Mas vai ter uma hora onde isso aqui vai ter que falar mais alto do que eu, do que a outra pessoa, né? Isso aqui tem que ser pregado. Então, quando for pregado, isso vai confrontar você ou a mim. E muita gente não queria ouvir isso, né? Não queria escutar essas coisas. Eu não queria que falassem daquela maneira. Parece que estava falando comigo, fiquei ofendido também. Não gostei, não. Que eu tenho que parar de fazer as coisas erradas, né? Não falou de mim, não falou meu nome, mas falou as coisas que eu faço, né? Eu traio minha esposa, mas o que é que tem? Ninguém está vendo, ela não sabe, o que os olhos não vê, o coração não sente. Aí falou lá que é pecado, que eu não posso fazer isso. Mas ela não gosta de mim. E começa essa história toda. Ele não queria escutar isso. Eu dou o canote ali, acolá. Passa a perna em fulano, passa a perna no ciclano. Mas eles merecem, né? Porque eles também não são flor de cheirar. Eu não queria ouvir isso. Parar dos meus vícios, minhas coisinhas que eu sempre faço, né? Minha cervejinha, minha bebida. Claudemir, é pecado beber, então? As pessoas sempre têm essas perguntas, né? Tanta coisa para perguntar e vem com essas, beleza. Eu falo, cara, a Bíblia não diz sobre que é pecado beber, né? Fala de vinho, nem cerveja fala em Bíblia. Porém, diz que não pode embriagar, né? E a gente sabe que a porta de entrada é um gole. Aí vai acabar embriagando, vai acabar se escandalizando, vai acabar envergonhando o evangelho. Imagina, você sair de uma igreja e ver o pastor que orou com você e sua família no bar, bebendo. Queimou, aí escandalizou também. Vai embora, não tem jeito. Então, as pessoas que estão nessa posição, elas evitam, claro, tem que evitar. Vai escandalizar demais, é feio. O cara bebendo. Meu pai morreu de cirrose bebendo, o pastor está bebendo. Vai embora. Então, tem coisas que a gente deixa de fazer. Porque é brecha, é ruim para nós. É uma porta de entrada que eu posso evitar. Eu posso evitar isso. Né? Eu posso evitar de lá na frente eu estar viciado em bebida, imagina. Jogar tudo a perder por causa de bebida. Então, são essas coisas, né, que escandalizam. E Jesus falou, olha, vocês, falou aí já fala os 12, né? Então eram os 12 apóstolos. E vocês não vão embora, não? Jesus falou isso por quê? Ele queria saber que tipo de revelação que eles estavam tendo. Jesus queria saber da boca deles se o Pai estava revelando quem era Jesus para eles. E Pedro deu a resposta top. Ele falou, olha, para onde nós vamos? É você que tem a palavra de vida. Então Pedro estava vendo, estava percebendo, estava bebendo desse espírito com revelação. Porque a mesma palavra que Jesus escandalizou alguns que não estavam entendendo, Pedro reconheceu como vindas de Deus. Ele falou, olha, nós sabemos, nós. Então ele falou o nome de todos. Apesar que Jesus logo falou, olha, tem um aí que é diabo, que era Judas, né? Jesus sabia que Judas não estava crendo, porém não foi embora. Né? Foi um dos que não creu, mas não foi embora. Ficou até o fim, né? Mas a gente sabe o resto. Então Pedro deu essa resposta. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós sabemos quem és tu. Então era essa a resposta que Jesus esperava escutar daqueles que o abandonaram. Né? Mas não, eles não entenderam a palavra, repudiaram aquilo e foram embora. Mas olha só que interessante isso aqui, ó. Cadê? Me perdi. Aqui. Eu vou achar. Pera só um pouquinho. No 63 aqui, ó. Vou ler o 62 também, ó. O que acontecerá quando... ele falou assim, vocês se escandalizaram com isso? Isso escandalizou vocês? O que eu disse? Vocês não compreenderam, não? Foi profundo demais para vocês? Então, o que vocês vão ver? O que vocês vão achar quando virem o Cristo ressuscitado subindo ao céu? Se isso aqui que eu falei, que é um pouco do que vai acontecer, já escandalizou vocês não suportaram,
Então vocês não vão conseguir ver eu ressuscitado. Tem gente que fala, puxa, se eu visse Cristo ressuscitado, eu cria. Se eu tivesse visto ele subindo para o céu, eu ia acreditar. Não, não ia. Não ia. Só crê em Jesus, não importa o que ele esteja fazendo ou deixando de fazer, só crê em Jesus aquele que é revelado pelo Espírito. Porque ele mesmo falou, olha, se vocês tiverem... Ele falou assim, ó, aqui, ó. O Espírito que dá vida, o Espírito Santo que dá a vida, a carne em nada se aproveita. Ele quis dizer assim, olha, vocês não entenderam nada porque vocês estão carnais. Vocês não tiveram a revelação do Espírito. É a carne de vocês, o natural, é o natural de vocês é que está vendo e ouvindo essas coisas. Rapaz, uma pessoa sem uma revelação do Espírito, só no natural, ela pode ver Jesus subindo, que ela não vai acreditar. Ela vai pensar que é outra coisa, não vai chegar, porque é o Espírito que revela. Foi o que Jesus falou aqui, olha, a carne de nada aproveita. Vocês não tiveram a revelação do Pai, não creram. Vocês podem ver eu falando, e se vissem eu ressuscitado, subindo, ia escandalizar pior. Iam sair correndo, ia fugir. Isso que ele falou aqui, ó. Olha lá. O que acontecerá, se isso te escandaliza, no 62 aí, ó. O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender, ou subir, né, para o lugar de onde estava antes? Aí ele falou logo em seguida, a carne é fraca, a carne de nada. Quer ver? Cara, isso aqui é forte. Toda vez que eu leio isso, eu fico de cara. Ele fala, a carne de nada se aproveita. Nada é muita coisa. É nada. Por isso nós temos que buscar. Nada é tudo, né, Juliana? Ao contrário. Só que não. Nada é tudo, só que não. Ele disse, nada se aproveita. Nós temos que buscar a nossa vida espiritual. Além de tudo, a gente vai ampliar aqui. Se Jesus falou que da carne nada se aproveita, nós estamos construindo nossa vida, tudo que nós estamos fazendo no natural, na carne, não vai se aproveitar. Ou seja, é uma perda de tempo impressionante. A luta, a empresa, o emprego, tudo que você está lutando só no natural, lutando, acordando 5 horas da manhã, até de noite, fazendo e acontecendo, sem Deus, sem o Espírito de Deus, sem nascer de novo, sem Jesus. É o que a Bíblia diz. Ah, não acredito na Bíblia. Tudo bem, eu só estou falando o que ela diz. Aí que está. Só estou expondo. Tá? Só estou expondo. Não quiser acreditar, não tem problema. Não tem problema nenhum. Jesus foi assim. Falava, tinha gente que não acreditava. Ele falou, então pode ir. Eles foram embora. E ele ainda virou para os apóstolos e falou, e vocês, não querem ir embora também, não? Pode ir. Tchau. Aí eles, não, nós acreditamos, nós entendemos. Nós queremos essa palavra. Então, tá bom. Não reclama. Eu só expus. Então é isso. Às vezes nós estamos construindo... Jesus falou sobre isso. O que importa do homem ganhar o mundo? Ganhar o mundo. Quem é que ganhou o mundo? Nem o Elon Musk tem o mundo. O cara pode ser muito rico, tem muita coisa no mundo, não. A Juliana está aqui, ainda não. Não. E Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É daí que tem a expressão, uma alma vale mais que o mundo inteiro, sabia? Você não vai achar na... Eu já procurei, eu pensei que tinha, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Onde está escrito isso? Não está escrito isso. Mas é baseado nessa passagem que se tenha, né, um entendimento. Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso, né, na interpretação, nós sabemos que dá para entender que a alma vale mais que o mundo. Entendeu? Então, que adianta ganhar o mundo, gente, e perder a alma? Ele falou, a alma é muito mais valiosa do que qualquer coisa aqui. Então, nós precisamos primeiro estar vivos, e primeiro termos uma vida espiritual, uma vida de verdade, né? Digamos assim. Uma vida que é para vida, que é eterna. Para depois, dentro dessa vida, ou dentro do propósito dessa vida, construir as coisas que Deus nos determina a construir. É assim que funciona. É assim que funciona. Jesus deixou claro, olha, ninguém vem a mim, ninguém vai acreditar no que eu falar, ninguém vai acreditar mesmo que me veja subir ao céu, ressuscitado com os anjos. Não acredita se Deus, se o Espírito Santo não revelar para ela. Se ela tiver com o coração duro, sem crer, sem aceitar a palavra, não vai ter revelação. Vai fugir, vai correr, não vai acreditar, vai esfregar o olho assim, ó. E vai abrir e não vai ver mais nada. É. Sabe onde que outro lugar que fala isso?
que eu já preguei aqui já uma vez, lá na parábola do rico e Lázaro. Lá também deixa claro que é Deus que faz isso. Na parábola do rico e Lázaro, o que acontece lá? O rico morre e Lázaro também. O rico vai para o Hades, né? E Lázaro vai para o seio de Abraão. Jesus disse. E aí ele fala para Abraão: Abraão, manda Lázaro ressuscitar, voltar para o mundo dos vivos, para avisar os meus irmãos desse lugar. Se os meus irmãos virem Lázaro, que voltou dos mortos, falando, eles vão acreditar, eles vão mudar a vida deles. Abraão falou: não, eles têm os profetas. O que é os profetas? As escrituras. Se eles não crerem nas escrituras, podem subir mortos do chão, que eles não vão crer. O que ele quis dizer? Que as escrituras têm mais poder para convencer o homem do que um homem sair do túmulo vivo falando. Se não crer nisso aqui, em nada mais você vai crer. Você compreendeu? Pode aparecer o que for, pode acontecer o que for, não vai crer. Se não crer na palavra. A palavra é maior do que qualquer outro acontecimento. Isso é o quê? Poder do Espírito Santo. É Ele que faz isso. Compreendeu? E Jesus deixou claro nessa parte. Olha, eu falei palavras de vida aqui. Eu falei palavras do Espírito. Falei coisas que não são minhas. Se vocês não entenderam e não creram, então é porque o Pai não revelou para vocês. Por algum motivo, o coração de vocês endureceu, não creram, preferiram a vida natural do que a espiritual. É uma escolha. E aí, dessa forma, torna-se duro o coração, onde o Espírito não vai obrigar. O Espírito não sequestra ninguém. A Bíblia diz que ele convence a pessoa. Convencer, por exemplo, a Juliana pode me convencer de algo, e mesmo eu sendo convencido, eu posso dizer para ela: não. Eu escolho não. É isso que o Espírito faz, né? Ele não sequestra a pessoa, ele não obriga ninguém. Deus não faz isso. Quem escraviza é o diabo, é ele que faz. Agora Deus é isso, o Espírito Santo convence. E tem gente que mesmo convencido, o que diz a palavra de Deus? Nicodemos, ele conseguiu enxergar Jesus. Ele falou: olha, ninguém faz o que você faz se não for de Deus. Nicodemos disse isso. Jesus falou: então vem para nós aqui, chega mais. Sabe por que ele não foi? Porque ele era tinha um grande título, ele era importante. Ele não largou o seu cargo, seu dinheiro, sua importância para seguir Jesus, um homem que andava pelas ruas, sem rumo, né? Entre aspas. A Bíblia diz que muitos fariseus creram em Jesus, mas não conseguiram deixar os seus cargos para segui-lo. E lá diz assim: porque eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Então foi uma escolha. Eles foram convencidos. Se eles viram Jesus como Messias, eles foram convencidos pelo Espírito. Porém, preferiram a glória, está claro na Bíblia, preferiram a glória do homem do que a glória de Deus. Eles pesaram na balança. Não, eu estou nessa posição, isso é bom para mim, é massa, gosto disso. Ele está ali andando. Mal sabiam que ainda ia ser pior, ia ser perseguido, morto, crucificado. Então é isso. É uma escolha. Então, tem pessoas que sim, vão ser convencidas, até vão ver a Cristo, né? Mas ainda vão escolher não. E Judas viu tanta coisa, né? Se for analisar bem, a gente não vê quase nada. Na igreja a gente vai, tem o louvor, lógico, o Espírito Santo nos ministra, fala com a gente, mostra coisa que a gente não está vendo. Mas aqui, você vê como o natural é muito inferior ao espiritual. Se você vê qualquer coisa no espírito, é muito maior do que você vê uma coisa no natural. Porque os apóstolos viram Jesus curando paralítico, ressuscitou mortos, né? Ressuscitou. Porque eu me lembro aqui 2, mas deve ter sido muito mais. Lá, né? O Lázaro, aí no caso é o amigo dele, Lázaro, né? E ressuscitou o filho da mulher lá, o filho da viúva, um jovem. E tem mais, eu não lembro aqui, mas Jesus fez coisa de... João disse que se fosse colocar tudo que Jesus fez em livros, não ia caber na terra. De tanta coisa que ele fez em 3 anos e meio. Ou seja, era muita coisa. E teve gente que, tá vendo? Abandonaram aqui, ó. Os discípulos abandonaram, foram embora.
Se escandalizaram. Por quê? Porque só viram com os olhos naturais. Só viram os multiplicar do pão. Achou interessante. Nossa, nunca vi isso. Multiplicou pães? Nossa, tocou naquele homem, ele voltou a andar. Nossa, aquele cara estava morto, ressuscitou. Viram. Chocaram-se, né? Dizem que ficaram com a boca aberta. Mas não creram, não adiantou nada. No final abandonaram. Não tiveram a revelação espiritual, não creram em Jesus, que ele era o Filho de Deus. Que ele era não, que ele é, né? Ele está vivo. Não creram dessa forma. Acharam massa. Esse cara deve ser um curandeiro. Esse homem é profeta. Ele tem uma palavra boa, forte. Ele é um líder político. Ele, quando ele começa a se rebelar, pegar as espadas, vai detonar o centurião, vai matar Herodes, vai ser loucura. Não vejo a hora dele lutar aqui. Mas não entenderam quem era que estava diante dele. O Criador. O Criador não se alega em morte de ninguém. Ele criou. Ele não se alega em morte. Acontece. Acontece por isso, por escolhas. Por escolhas. As coisas do céu são maiores. Espirituais também. Quantas horas hoje? Amém? Vamos finalizar aqui. Saiu do lugar. Aí, ó, no 66 aqui, no 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não andavam mais com ele. Imagina, andaram um tempo, ouviram algumas coisas, acharam interessante, mas na hora que afunilou, na hora que as coisas começaram a ficar espirituais, não creram. Não conseguiram enxergar, não ouviram, a palavra de Deus não entrou no coração, o Espírito, eles endureceram o coração e entristeceram o Espírito Santo. Então Jesus falou para os 12, né? Vocês não querem ir embora? E Simão falou para ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta foi a resposta. Pedro talvez não estava entendendo muito, mas estava tendo revelação. E não foi a primeira vez que ele falou isso. Teve outra parte que Jesus falou para ele: e tu, o que você fala de mim, Pedro? Quem sou eu? Em outra passagem, a confusão estava tanta. A confusão da carne. Por isso que Jesus falou: a carne de nada aproveita. Nada serve. Porque a carne, ela confunde. Em outra passagem, Jesus perguntou: o que estão falando de mim? O que o povo está falando? Uns estão falando que você é Elias. Elias. O profeta Elias tinha morrido. Eles estavam achando que Elias tinha voltado a viver. Olha a loucura. O outro, hoje outros dizem que você é quem? Nem lembro, mas uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é o Elias, outros dizem, mas nunca entenderam que você é o Filho de Deus. Você é o Messias prometido. Ninguém teve essa revelação, mas Pedro teve. Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus, aí você é Pedro. Quem tem revelação de Jesus é mudado o nome. É mudado o nome. Jesus falou: eu sou o Messias, você é Pedro. Era Simão, agora é Pedro. Vou edificar a igreja sobre essa declaração. Vou edificar a minha igreja sobre essa revelação. A revelação do Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então é isso. É por isso que eu estou falando. Se Deus não revelar, a pessoa viaja. Você é o Elias. Eu tinha morrido já. Estava acreditando em reencarnação. Nada a ver. Se fosse hoje, eu já escutei. Não, Cristo era um alienígena. Ele era um alienígena. Ele era um avatar. Até isso eu já escutei. Avatar. Tinha um doidão que trabalhava comigo. O cara tinha, meio atrapalhadinho. Jesus era um alienígena, não era? Eu falei assim: por que você está falando isso? Não, porque ele não era da Terra. Quem não é da Terra é extraterrestre. Eu falei assim: cara, não sei. Que loucura, eu não quero entrar nisso não, tá? Eu vou ler minha Bíblia aqui e vou... Não, começa, tá vendo? Não crê. Jesus é um fantasma. O próprio Jesus teve que mostrar para eles que não era um fantasma. Quando ele ressuscitou, ele fez isso. Comeu com eles. Por que ele comeu com eles? Porque fantasma não come. Comeu com eles, comeu comida. Tô com fome, cadê? Eu quero comer. Bora. É crente, irmão. Crente come.
Cadê a comida? Estamos aqui já. Jesus está aqui, vamos comer. E aí comeram assim, assustadinhos. Para quê? Para mostrar, não, eu sou a promessa do meu Pai. Qual que é a promessa? Ressuscitar e glorificar esse corpo. Esse corpo que você vai ter. Talvez não vai ser desse jeito, mas vai ser o seu corpo que vai ser ressuscitado. E vai ser transformado em corpo glorificado. Vai mudar. Mas você vai ter um corpo. Você não vai ser um espírito vagando pelo espaço. E eles pensavam que era um fantasma. Você vê na Bíblia, eles estavam achando que era um fantasma. Jesus, não. Fantasma não é a revelação. A revelação não é que eu sou fantasma. A revelação é que eu sou filho do Deus vivo, o primogênito do Pai. O primeiro. Ele é o primeiro, ele é a matriz. Jesus é o primeiro de muitos filhos, diz a palavra de Deus. Aquele que crê se torna filho, amém? Amém, é isso a palavra, tá bom. Senão, vou longe. Vou longe nessas coisas. Eu gosto da Bíblia por causa disso. Ela me deixa fascinado. Essas coisas de Deus são muito doidas. E eu gosto. Eu amo. Amém.